Pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo T. Harv Eker no livro Os Segredos da Mente Milionária. Nós estamos na segunda parte do livro e o T. Harv Eker ele está falando sobre o que ele passou realmente na prática. Ele já mostrou aqui no início que quando ele teve esse insight de que ele tinha que mudar alguma coisa na mente dele, foi quando ele estava morando ali na suíte do andar de baixo da casa dos pais dele, ou seja, ele estava no porão dos pais dele, quando o pai dele recebeu um amigo que era milionário e esse amigo deu essa dica para ele. Ele colocou em prática e em pouquíssimo tempo, acredito que 2 anos, eu acredito isso pouco tempo, ele passou da falta e escassez para abundância e prosperidade em todos os setores. Inclusive ele disse que foi essa forma de ter entendido que fez com que ele salvasse o casamento dele também, porque a mulher dele tinha um padrão de dinheiro, como ele diz, que é o negativo que ele tinha também, e tudo isso porque a gente vai recebendo informações exteriores, não entende que a gente deve mudar o que não está correto, que não está fazendo com que a gente tenha uma vida de prosperidade e abundância. Ele falando aqui da financeira, mas que puxa tudo, faz com que todos os setores também sejam abundantes. Isso está no inconsciente. A gente se auto-sabota, geralmente, como ele está deixando claro aqui, porque as nossas crenças estão ali baseadas em padrões que a gente comprou, que a gente pegou como se fossem nossos, assimilamos e eles ficaram ali arraigados. Então a gente responde a eles e assim, mesmo que eu tenha muito dinheiro, que eu consiga ganhar muito dinheiro, se eu ouvir, por exemplo, um exemplo que ele trouxe, se eu ouvir a minha mãe dizer que rico não presta, que rico não entra no céu, que rico não é generoso, aí então eu vou dar um jeito de me livrar do dinheiro, eu nunca vou ser rica por causa desse padrão. E ele está explicando como é que a gente faz para mudar esse padrão negativo. Ele disse que a única forma, e ali anteriormente ele disse que uma das formas de fazer isso é se responsabilizar. Saber que a gente que só nós podemos mudar. Enquanto a gente culpar alguém, enquanto a gente se justificar ou enquanto a gente reclamar, também a gente não consegue. E no vídeo anterior nós chegamos finalmente no momento em que ele disse que é necessário querer, mas ele disse que nem tudo que querer nem sempre conduz a ter. E ele disse que o querer tem 3 níveis. Ele falou do primeiro nível, então, que a gente diz, eu quero ser rico. E aí ele disse que é nesse nível que nem sempre querer conduz a ter. Porque o querer é uma coisa que a gente não está se responsabilizando, é como se fosse uma criança, eu quero, eu quero, eu quero. Ela não está perguntando o que se requer que eu faça para que isso aconteça também. Eu tenho que dar a minha contrapartida. Eu quero isso, mas o que eu faço? Não há ganho se a gente não fizer a nossa parte, se a gente não agir. E aí esse querer aqui é aquele querer infantil. E aí o segundo nível do querer é eu escolho ser rico. E aí ele diz que isso implica na decisão de ficar rico, porque é uma escolha. E aí terminou o vídeo anterior dessa forma. A escolha tem uma energia muito forte e anda de mãos dadas com a responsabilidade que a pessoa tem de criar a própria realidade. A palavra decisão vem do latim, decidere, que equivale a eliminar todas as outras alternativas. Escolher é muito bom, mas ainda não é o melhor. Então ele explicou aqui que quando a gente escolhe, a gente se responsabiliza, porque aí fui eu que escolhi. E quando a gente escolhe uma coisa, a gente abre mão da outra. Não tem como escolher as duas coisas ao mesmo tempo. A gente escolhe ser rico, a gente escolhe continuar na falta e na escassez. Então, e ele diz que isso vem da decisão, isso é uma decisão, é diferente do primeiro nível do querer, porque aí a gente sabe que a gente escolheu, aí a gente vai se perguntar também o que se requer que eu faça para que isso aconteça. E aí ele vai agora para o terceiro nível do querer, que é eu me comprometo a ser rico.
O significado de comprometer-se é dedicar-se sem restrições. O que exige não se refrear e dar 10.000 de tudo ou dar 10.000 de tudo que se tem para obter riqueza. Então, não entendi esse 10.000 aqui. O que exige não se refrear e dar 10.000 de tudo o que se tem para obter riqueza. Isso requer disposição para fazer o que for necessário durante o tempo que for preciso. É o caminho do guerreiro. Nenhuma disciplina, nenhum ser, nenhum mas, nenhum talvez, e o fracasso não é uma opção. O caminho do guerreiro é simples: serei rico ou morrerei tentando. Nossa, aqui foi realmente lá para todo. É ou não é? É ou é? É ou é? Porque eu me comprometi, eu passei ali da fase do querer infantil, da escolha, e aí eu me comprometi, eu escolho e me comprometo a ser rico. E quando eu me comprometo, então eu vou dar o que se requer de mim. Eu vou fazer o que se requer que eu faça. E sempre trazendo ali, que ele deixou claro nas páginas anteriores também, que tem que ser com ética, que tem que ser dentro daquilo que vai fazer com que eu fique rica, mas que todos os que estiverem vindo dentro da minha energia, os que estiverem me vendo, os que estiverem assistindo o que está acontecendo comigo, vão no mínimo melhorar um pouquinho, senão vão se inspirar, como ele fez aqui com todos os leitores dele, com todos os participantes dos seminários dele, que também conseguiram ser milionários. Então, quando a gente se compromete, a gente sabe que a gente tem que fazer o que se requer. E é evidente, a gente sabe também que não é passar em cima atropelando todo mundo, é fazer o que se requer dentro da ética, dentro da moral, dentro do pensamento de que eu posso prosperar e posso fazer tudo e todos prosperarem, e tudo e todos podem prosperar e podem me fazer prosperar, porque eu posso me inspirar naquele que está fazendo, assim como nós podemos nos inspirar nele, na história dele. Nenhuma desculpa, então, e aí ele diz que o caminho do guerreiro é simples: serei rico ou morrerei tentando. Eu me comprometo a ser rico. Experimente dizer isso a si mesmo. O que você sente? Eu me comprometo a ser rico. Há quem experimente uma sensação de força e há quem tenha uma sensação de medo. As pessoas, na maioria, jamais se comprometeriam a ser ricas. Se alguém lhes perguntasse: vocês apostariam a vida de vocês que farão fortuna nos próximos 10 anos? Quase todas elas diriam: nem pensar. Essa é a diferença entre quem tem muito dinheiro e os indivíduos de mentalidade pobre. Acredito que aqui nesse grande extremo, se ele pergunta para o indivíduo de mentalidade rica: você apostaria a sua vida que vai fazer fortuna nos próximos 10 anos? E se ele se comprometeu com isso, ele escolheu e se comprometeu, ele vai dizer: sim, claro, aposto. Até vem, me segue, fica me olhando, me observa. Mas ele diz que quase todas as pessoas diriam: nem pensar. Ou seja, essa pessoa ela não se comprometeu, ela quer apenas o querer infantil, ela não escolheu e não se comprometeu. Essa é a diferença entre os que têm muito dinheiro e os indivíduos de mentalidade pobre. É por não se comprometerem de verdade a se tornarem ricos que estes últimos não o são e provavelmente jamais serão. Então ele não está nem deixando assim o meio termo. Se você não se comprometer, escolher não se comprometer, faz um pouquinho só, mas não tem tanta certeza, tem um medo, quem sabe? Ele diz não. Provavelmente jamais serão. Alguém entre eles poderia dizer: Ravi, não sei do que você está falando, eu trabalho duro o ano inteiro, faço o possível de todas as formas. É claro que estou comprometido com o objetivo de enriquecer. E eu responderia que tentar não é suficiente. A definição de comprometer-se é dedicar-se incondicionalmente. Não é tentar. É como ele disse ali,
serei rico ou morrerei tentando. A palavra-chave é incondicionalmente. Ela mostra que você está dando tudo, e quer dizer tudo mesmo, o que tem para conseguir ser rico. Muitas das pessoas financeiramente empacadas que conheço têm um limite quanto ao que estão dispostas a fazer, ao que aceitam arriscar e ao que admitem sacrificar. Embora se digam prontas para fazer tudo o que for necessário, eu sempre descubro, quando as questiono profundamente, que elas impõem uma série de condições em relação ao que estão ou não estão dispostas a realizar para terem sucesso. Ele mostrando então aqui como é que a pessoa se auto-sabota, trazendo sempre para aquela coisa que ele já deixou claro ali atrás, que é tudo dentro da ética, da moral e dos bons costumes, é tudo entendendo que é o que pode ser o melhor para todos e não só o meu umbigo.com. Então ele diz que as pessoas, embora digam que estão prontas para fazer tudo que for necessário, ele sempre descobre que elas não estão dispostas elas têm uma série, se impõem uma série de condições em relação ao que estão ou não dispostas a realizar para ter sucesso. Eu vou ter realmente o que se requer agora? Nossa, eu estou completamente quebrada, não tenho dinheiro nenhum. Se requer agora que eu vá ali, eu compre um saquinho de bala e eu venda esse saquinho de bala e com esse dinheiro eu compre dois. Me veio esse exemplo porque eu vi o vídeo de uma pessoa que fez isso com R$ 1 e foi comprando no final do dia, ele tinha muito mais dinheiro. Então, mas, não, isso não, vender bala não. Então é isso que, ou eu faço um bolo, eu não estou com dinheiro nem para pagar a faculdade, mas eu faço um bolo e levo lá e vendo os pedaços, isso também não. Então eu acredito, na minha forma de entender, que seja isso, que nós devemos estar dispostos a fazer o que se requer sem impor condição nenhuma, desde que dentro do que é o que é certo, entre aspas, fazer. Detesto ter que lhe dizer isso, mas ficar rico não é um passeio no bosque. E se alguém disser que é, ou essa pessoa sabe muito mais do que eu, ou não é sincera. A minha experiência diz que enriquecer exige foco, coragem, conhecimento, especialização, 100% de dedicação, atitude de não desistir jamais e, é claro, programação mental de pessoa rica. Então, ele deixando aqui bem mais completo. Os segredos da mente milionária fazem parte de um pacote. A gente, se alguém disser que a gente é um passeio, ficar rico, um passeio no bosque, ele vai dizer que essa pessoa sabe muito mais do que ele, e aí ele está se colocando como uma pessoa que viveu isso, saiu da falta e escassez totalmente quebrado para abundância e prosperidade, para ser um milionário, saiu do zero, quando ele tinha que comprar gasolina com $1 num carro emprestado, $1 em moeda, e passou a ser um milionário. E então ele tem como dizer, essa pessoa deve saber muito mais do que eu, mas será? Ou ela não é sincera? E aí ele diz então que é preciso 100% de dedicação, foco, coragem, conhecimento e especialização. E além da programação mental da pessoa rica. Você precisa também acreditar piamente que pode conquistar a riqueza e que de fato a merece. Repito, o significado de tudo isso é que, se você não estiver verdadeiramente e plenamente determinado a fazer fortuna, o mais provável é que não a obtenha mesmo. Então ele tá deixando aqui claro que a gente tem que estar determinado, tem que escolher, tem que se comprometer. Se você não está, e aí vem a parte repetitiva aqui, se você não está verdadeira e plenamente determinado a fazer fortuna, o mais provável é que não a obtenha mesmo. Você está disposto a trabalhar 16 horas por dia? As pessoas ricas estão.
Concorda em trabalhar 7 dias por semana e abrir mão da maior parte dos seus fins de semana? As pessoas ricas, sim. Admite sacrificar seu tempo com a família e os amigos e se privar das suas diversões e dos seus hobbies? As pessoas ricas fazem isso. Aceita arriscar todo o seu tempo, toda a sua energia, todo o seu capital inicial sem nenhuma garantia de retorno? As pessoas ricas correm esse risco. E agora ele me pegou, porque aqui eu acredito que eu cheguei às minhas condições. Com sorte, não terá que trabalhar muito tempo, nem sacrificar nada. Ai, que bom. Desejar é de graça, porém eu não contaria com isso. Ah, tá. Ele está dizendo aqui então que se a gente contar com a sorte, a gente não vai ter que trabalhar muito tempo, nem muito e nem sacrificar nada. Mas desejar é de graça. Então aqui ele está dizendo para a gente, se comprometeu, tem que fazer. No entanto, é interessante notar que uma vez que você se comprometa, o universo se apressará em ajudá-lo. Um dos meus textos favoritos, escritos pelo explorador W.H. Murray, numa das primeiras expedições ao Himalaia, diz o seguinte, e aqui então ele dizendo, eu acredito que o universo, que Deus quer ver é realmente que a gente está disposto, que a gente se compromete, e assim que a gente levanta o pé para dar o passo, Deus coloca o chão. Então eu acredito que não é preciso a gente sacrificar a família para conseguir, porque se a gente mostra por um período realmente que a gente está comprometido, a gente consegue. Mas isso é a minha forma de interpretar e talvez não seja exatamente isso que ele esteja dizendo. Vamos ver o que foi que o expedidor lá do Himalaia disse. Até que se esteja comprometido, sobrevém a hesitação, a possibilidade de recuar, uma ineficiência permanente. Todo ato de iniciativa e criação responde a uma única verdade elementar, e desconhecê-la mata incontáveis ideias e esplêndidos planos. A partir do momento em que o indivíduo se compromete definitivamente, a providência se move junto com ele. Toda uma cadeia de eventos emana da decisão do indivíduo, levando a favor dele todos os tipos de imprevistos, encontros e assistência material que ninguém jamais sonharia que pudessem ocorrer dessa maneira. Então aqui ele fazendo um resumo de como é que acontece. Então se a gente se compromete, está certo. Então eu vou realmente, eu me comprometo, eu vou trabalhar 16 horas por dia, eu vou sacrificar a maior parte dos meus fins de semana e vou arriscar tudo. Eu vou sacrificar meus hobbies e vou arriscar meu tempo, minha energia, todo o meu capital sem garantia nenhuma. E eu vou mesmo, eu salto no desconhecido, eu tenho que fazer. Aí toda a cadeia de eventos emana da decisão do indivíduo, porque a partir daí todo ato de iniciativa responde a uma única verdade elementar. A partir do momento que o indivíduo se compromete definitivamente, a providência se move junto com ele, ou seja, move céus e terras e traz tudo aquilo que é necessário para que a gente alcance o nosso objetivo. Aqui 100% eu acredito. E aí, então, agora eu me comprometo também, 100%. Meu fim de semana, um tempo com a minha família, e toda a energia, e toda meu capital e tempo. Porque, com certeza, é esse salto, é essa iniciativa que o universo, que Deus está esperando da gente. É essa escolha comprometida. Em outras palavras, o universo ajudará, guiará, apoiará e fará até milagres a seu favor. Mas primeiro você tem que se comprometer. E aí ele traz a declaração que é: eu me comprometo a ser rico, eu tenho uma mente milionária. Eu me comprometo a ser rico e eu tenho uma mente milionária. Aqui então
eu fico nesse vídeo e te convido para vir comigo para ver como é que vai dar continuidade, mais ainda desses segredos que o Terravi Eker está passando para a gente. Se você tiver gostado até aqui, se você tiver gostado desse especialmente, quiser curtir, compartilhar, comentar, muito obrigada. Se você quiser entrar lá no meu canal e ver os outros livros que eu tenho lá, os outros vídeos que eu tenho lá, e estando lá se inscrever também, eu te agradeço muito e até o próximo vídeo. Tchau!